Olá para quem está vendo essa gravação do nosso grupo do canal do Genefil. Estamos lendo sobre a psicopatologia do cotidiano do Freud e vamos nessa. Uhul! 31. O exemplo seguinte de lapso da fala elucida brilhantemente um dos dolorosos conflitos que fazem parte da sina de um médico. Um homem com uma doença provavelmente fatal, embora o diagnóstico ainda não se tivesse confirmado, chegar a Viena para aguardar a solução do seu problema e pedir a um amigo dos tempos de juventude, agora transformado num médico famoso, que se encarregasse de seu tratamento. Com alguma relutância, o amigo finalmente concordou em fazê-lo. O doente deveria internar-se numa casa de saúde e o médico propôs o sanatório. Era Mas essa é uma instituição que só trata de determinado tipo de caso, uma maternidade. Objetou o doente. Oh, não. Apressou-se o médico a retrucar. Não era, eles podem umbrigen, matar. Olha que bonito. Quero dizer, Utenbrigen, acolher qualquer tipo de paciente. Contestou então violentamente a interpretação do seu deslize. Você não há de acreditar que tem impulsos hostis contra você, não é? 15 minutos depois, ao ser acompanhado até a porta pela dama que se encarregara dos cuidados com o enfermo, disse-lhe o médico: Não consigo achar nada e continuo a não acreditar nisso. Mas, se for o caso, sou a favor de uma dose forte de morfina e que descanse em paz. Ocorre que seu amigo lhe impusera a condição de que ele abreviasse o sofrimento por meio de alguma droga tão logo se confirmasse que o caso não tinha mais cura. Portanto, o médico realmente aceitara a tarefa de matar seu amigo. 32. Eis um exemplo extremamente instrutivo de lapso da fala que eu não gostaria de ouvir ou de omitir. Apesar de ter ocorrido há uns 20 anos. Segundo meu informante, certa vez, uma dama expressou a seguinte opinião numa reunião social. E as palavras mostram ter sido pronunciadas com fervor e sob a pressão de inúmeros impulsos secretos. Sim, a mulher precisa ser bonita para agradar aos homens. Já o homem tem muito mais facilidade, desde que tem seus membros direitos gerados, não precisa de mais nada. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui. Pode falar, Ronald. Só um adendo aí que quando ele fala de números, Hum, existe um conceito chamado de enumerabilidade uhum, e existe um conceito de não enumerabilidade. sim. Quer dizer, você diz que quando você fala de inúmeros, você está falando de uma não enumerabilidade. Uhum. Deu para entender? Explica um pouco melhor. Boa noite, Vanessa. Vamos lá, você tem uma população. Uhum. Essa população, chuta aí um número, diz aí um número qualquer Sei de lá, uma 35 população. mil. 35 mil. 35 mil, uma cidade com 35 mil habitantes. Hum, Você pode enumerar essas 25 mil pessoas ou indivíduos, mas quando você recebe mais pessoas, porque a cidade vai crescendo, né? A tendência é crescer. sim. Essa enumeração vira uma inumeração. Hum, É porque o pessoal chama de uma quantidade imensa, por exemplo, de pessoas, de quantos habitantes tem no mundo. Você não vai ah, fazer um cálculo com números, com a enumeração. Você vai fazer com a não enumeração. uhum. Ficou mais claro ou ainda está obscuro? A enumeração seria o quê? Uma proporção? Seria um número hipotético? Isso começa a variar tanto que eu Uhum. não tenho mais como chamar de eu não tenho mais como enumerar em coleções, entendeu? Uhum. Ah, entendi. É igual você tivesse dando. Eu entendi. É mais ou menos como se estivesse dando
Já que você não consegue contar uma população X, então você dá um valor aproximado. Isso, um valor aproximado. E aí, os valores estatísticos, eles não são. Eu não sei o que é que isso tem a ver com o que o Freud diz, né? Uhum, Mas quando ele diz inúmeros impulsos secretos, é como uhum, se a pulsão ela fosse numerada e o impulso ele não é numerado, porque ele fala de inúmeros, né? uhum. Sim, Sim, sim. mas adiante. Certo, entendi, mas entendi. É que é em relação à leitura anterior, né? É o 31 seria, Isso, o né? 31. 31 que ele fala em número certo, entendi. É para você ver como o negócio é complicado, né? É, Porque porque se nem. você for tratar, por exemplo, só dando um exemplo aqui, Uhum, hoje a questão dos imigrantes está grande, né? uhum. Sim, Todo canto tem imigrante, sim. porque eles se deslocam e sai de uma numeração fixa para uma numeração que não é adequada àquela população. Uhum, sim, Mas, enfim, sim, sim. Entendi. Tranquilo. Perfeito, então. É, não precisa de mais nada. Esse exemplo permite-nos dar uma boa visão do mecanismo íntimo de um lapso de fala resultante da condensação ou contaminação. É plausível supor que temos aqui uma fusão de dois modos de falar de sentido semelhante, desde que ele tenha seus quatro membros direitos, desde que ele tenha seus cinco sentidos. Ou talvez o elemento direito, gerate, fosse comum a duas intenções de discursos com o seguinte teor. Desde que ele tenha seus membros direitos, encarar todos os cinco como pares. De fato, nada nos impede de presumir que ambas as expressões, a que se refere aos cinco sentidos e a referente ao número par 5, tenha contribuído separadamente para introduzir na frase sobre os membros direitos, primeiro um número e depois o misterioso 5, em vez da simples 4. Mas essa fusão certamente não se teria produzido se, na forma resultante do lapso da fala, não tivesse um bom sentido próprio. Um sentido que expressava uma verdade cínica, obviamente inadmissível sem disfarces, sobretudo ao ser dita por uma mulher. Por fim, não devemos deixar de salientar o fato de que a observação dessa senhora, tal como enunciada, tanto poderia ser vista como um X excepcional, quanto como um divertido lapso da fala. Trata-se apenas de saber se ela teria proferido as palavras com uma intenção consciente ou inconsciente. Em nosso caso, o comportamento da interlocutora, por certo, refutou qualquer intenção consciente, excluiu a ideia de um xiste. A estreita aproximação com o lapso da fala pode ter com o xiste é demonstrada no seguinte caso, narrado por Hank, na qual a própria autora do deslize acabou por tratá-lo como um xiste e rir-se dele. 33. Um homem recém-casado com quem a mulher, preocupada em preservar sua aparência juvenil, só relutantemente admitia ter relações sexuais frequentes. Contou-me a seguinte história, que em retrospectiva, aí tem a palavra em alemão, tanto ele quanto ela achavam extremamente engraçada. Depois de uma noite que novamente desobedecera à norma da abstinência de sua mulher, ele se barbeava pela manhã no dormitório do casal enquanto ela permanecia deitada e, como já fizera muitas vezes, por comodismo, servia-se da borla do pó de arroz à esposa que estava na mesinha da cabeceira. Sua mulher, extremamente preocupada com sua pele, já lhe dissera muitas vezes para não fazer isso. E assim exclamou irritada. Mas lá está você de novo a me empoar com sua bola. A risada do marido fez com que ela notasse o lapso. Ela pretendia dizer assim, empoar com a minha miner, bola. E acabasse por cair também na risada. Empoar, é uma expressão comumente usada em Viena no sentido de copular
e a borla é um símbolo fálico bastante óbvio. 34. Também no exemplo seguinte, fornecido por Storfer, poderia-se pensar que houve intenção de fazer um xiste. A senhora B, que sofria de um mal de origem obviamente psicogênica, fora repetidamente aconselhada a consultar a psicanálise. O psicanalista X recusava-se persistentemente a fazê-lo, dizendo que tal tratamento nunca poderia ter nenhuma serventia, pois o metódico erroneamente faria tudo remontar a coisas sexuais. Entretanto, chegou finalmente o dia em que ela se dispôs a seguir o conselho e perguntou. Aqui tem uma frase que não está num gut, wann ordinat aus dies Dr. X. Não sei o que isso quer dizer. Essa tradução está meio complicada hoje. 35. A ligação entre os xistes e os lapsos da fala também se evidencia no fato de que, em muitos casos, o deslize não passa de uma abreviação. Ao terminar o curso secundário, uma jovem seguiu a moda dominante da época e matriculou-se no curso de medicina. Passando alguns semestres, trocou o curso de medicina pelo de química. Alguns anos depois, escreveu essa mudança com as seguintes palavras: em geral, não me apavorara as dissecações, mas um dia, quando tive de arrancar as unhas dos dedos de um cadáver, perdi o prazer em toda essa química. 36. Introduzo aqui outro lápis da fala cuja interpretação não exige uma habilidade. Numa aula de anatomia, o professor se empenhava a explicar as cavidades nasais, que são sabidamente um capítulo muito difícil da enterologia. Ao perguntar aos ouvintes se haviam entendido sua exposição do assunto, a resposta toda foi afirmativa. Diante disso, comentou o professor, conhecido por sua presunção: mal posso acreditar nisso, pois mesmo em Viena, com seus milhões de habitantes, os que entendem das cavidades nasais podem ser contados num dedo, quer dizer, nos dedos da mão. 37. Em outra ocasião, disse o mesmo professor, no caso dos órgãos genitais femininos, apesar de muitas versus tentativas. 38. Sou grato ao Dr. Alfred Hobsbawm de Viena por ter me apontado os lápis da fala, registrados por um antigo autor francês que aqui transcrevo sem fazer a tradução. Aqui está tudo em francês, então tudo em francês aqui. Eita. É pior que essa edição aqui que eu peguei, infelizmente ela não tem uma tradução. Então eu vou ficar devendo essa tradução para vocês aí. A não ser que vocês manjem de francês. Vocês manjam de francês? Acho que a Vanessa entende. Vanessa, você entende francês? Então tá bom. Então acho que não entendo não. 39. Evidentemente, também existem exemplos mais modernos de double entendres sexuais nascidos lápis da fala. A senhora F estava escrevendo sua primeira aula num curso de línguas. E muito interessante, professor, é um jovem inglês muito simpático. Logo na primeira aula, ele me deu a entender durch die Blues, através da blusa, quer dizer, durch die Blumen, literalmente através das flores, isto é, indiretamente, que eu preferia dar-me aulas particulares. No procedimento psicoterapêutico que emprego para resolver eliminar sintomas neuróticos, é muito frequente deparar com a tarefa de descobrir, pelos ditos e associações aparentemente casuais dos pacientes, um conteúdo de pensamento que se esforça por permanecer oculto, mas que não obstante, não consegue deixar de denunciar inadvertidamente sua existência das mais variadas maneiras. Aqui ele já começou a falar um pouco da técnica. Nisso, os lapsos da fala prestam com frequência os mais valiosos serviços, como eu poderia mostrar com alguns exemplos muito convincentes e, ao mesmo tempo, curiosíssimos. Por exemplo, um paciente fala sobre sua tia e, sem reparar no lapso, chama sistematicamente de minha mãe. Ou então uma paciente se refere ao marido como seu irmão. Assim, eles me chamam a atenção para o fato de identificar essas pessoas entre si, de as ter incluído numa série, o que implica uma recorrência do mesmo tipo em sua vida afetiva. Outro exemplo, um rapaz de 20 anos apresentou-se em meu consultório com as seguintes palavras:
Sou o pai de fulano de tal, que se tratou com o senhor. Perdão, eu quis dizer que sou irmão dele. Ele é 4 anos mais velho do que eu. Compreendi assim, por meio de lápis, que ele quis expressar que tal, como meu irmão, também adoecera por culpa do pai, que, como irmão, desejava tratar-se mais que era o pai quem mais necessitava de tratamento. Em outros casos, uma combinação de palavras que são estranha ou uma expressão que parece forçada, basta para revelar que o pensamento recalcado participa dos ditos do paciente, que encobre uma outra motivação. Porque é o seguinte, tanto nas perturbações mais grosseiras da fala, quanto nas mais sutis, que ainda pode ser classificado sob o título lápis da fala, penso que não é a influência do efeito do contato dos sons, mas sim a influência de pensamentos situados fora do dito intencionado, que determina a ocorrência do lapso e fornece uma explicação adequada para o equívoco ocorrido. Olha que interessante, gente, olha aí. Não pretendo pôr em dúvida as leis que regem a maneira como os sons se modificam mutuamente, mas, por si só, essas leis não me parecem ter eficácia suficiente para perturbar a enunciação correta da fala. Nos casos que estudei e investiguei com rigor, essas leis não representam mais do que um mecanismo pré-formado do que se serve, por conveniência, uma motivação psíquica mais remota, mas sem sujeitar-se à esfera da influência dessas relações fonéticas, num grande número de substituições. Os lápis da fala desconsideram, por completo, essas leis fonéticas. Nesse aspecto, estou de pleno acordo com Vutit, como eu presumi que as condições que regem os lápis da fala são complexas e vão muito além do efeito do contato dos sons. Essa parte está bem interessante, hein? Se considera aceitas essas influências psíquicas mais remotas, como são chamadas por Vutit, nada me impede, por outro lado, de admitir também que nas situações em que se fala apressadamente e a atenção está algo distraída. As condições que regem os lapsos da fala podem restringir-se facilmente aos limites definidos por Merrick e Meyer. Assim, ainda assim, para alguns dos exemplos compilados por esses autores, parece mais plausível dar uma explicação mais complexa. Tom, por exemplo, dos casos citados acima. Es war mir auf die Schaufse, Bruce Soul, Schubert. Espero que eu tenha pronunciado certo, senão algum alemão vai ver isso aqui, ou alguém que estuda e vai bater em mim. Será que aqui o som Schubert simplesmente suplantou Petrarch e o Bru de igual valência com uma antecipação dele? Dificilmente se pode descartar a ideia de que os fonemas componentes de Schubert foram ainda habilitados para essa supremacia graças a uma relação especial. Essa poderia ser a associação de Schubster, irmã ou Bruder, irmão, ou talvez também Bruder de Schubster, seio da irmã, que leva a outro grupo de pensamentos, e é este auxiliar, até invisível, por trás dos bastidores que dá ao inocente Schubster o poder cujo êxito se manifesta como um equívoco da fala. Existe outro lapso da fala em que podemos supor que o verdadeiro fator perturbador é alguma semelhança fonética com a palavra, sentidos obscenos. A distorção e deformação deliberadas de palavras e expressões tão caras às pessoas vulgares têm a finalidade exclusiva de explorar ocasiões inocentes para aludir a temas proibidos. Esse jogo com as palavras é tão frequente que nada haveria de assombroso em sua ocorrência inadvertida e contrária à vontade da pessoa. A essas categorias, sem dúvida, pertencem exemplos como, nossa, essas palavras não vou ler, em vez de pro, é propós, em vez de look, e talvez também como alabut, não sei pronunciar isso aqui também, ich fordere sie auf do Valles, use chefs auf Zustances. Convido-os a rotarem a saúde de nosso chefe. Verem. Certamente nada é mais do que uma paródia intencional que ecoa uma paródia deliberada, que ecoa uma palavra. Se eu fosse o chefe homenageado na cerimônia em que o orador cometeu esse lapso, provavelmente refletiria sobre a esperteza dos romanos que permitiriam
permitirem aos soldados dos imperadores triunfantes exprimirem as canções satíricas, suas críticas íntimas aos homens festejados. Mering nos conta que ele próprio, ao saudar certas vezes alguém que, por ser um membro mais velho de uma sociedade, era familiarmente tratado pelo título honorífico de Senexil, ou Altus. Velho, Senexils. Diz-lhe Prost, a sua saúde, Senexils, Senix Altus. O próprio Mering ficou chocado com esse engano. Talvez possamos interpretar seu afeto se considerarmos o quanto a forma Altus se aproxima da expressão insultuosa de Altus, burro velho. E existem poderosas punições internas para qualquer falta de respeito para com os mais velhos, ou seja, reduzindo isso ao termo da infância do respeito para com o pai. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Querem falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Espero que não escape à leitura a diferença de valor entre essas interpretações, cuja comprovação é impossível, e os exemplos que eu mesmo compilei e expliquei através da análise. Mas, se ainda me apego secretamente à minha expectativa, e que até os lapsos da fala aparentemente simples possam ser explicados pela interferência de uma ideia meio suprimida, que está fora do contexto intencionado. O que me atrai para isso é uma observação de Mering extremamente digna de nota. Diz esse autor que é curioso que ninguém se dispõe a admitir que cometeu um lapso da fala. Há pessoas muito sensatas e honestas que se ofendem quando lhe dizemos que cometeram um lapso. Eu não ousaria fazer uma generalização tão ampla quanto a de Mering ao dizer ninguém. Mas, ao sinal de afeto que se segue à revelação do lapso, é que é claramente de natureza da vergonha, tem seu significado. Pode ser comparado ao aborrecimento que sentimos quando não conseguimos lembrar um nome esquecido. E a nossa surpresa diante da tenacidade de uma lembrança aparentemente diferente. Indica invariavelmente que algum motivo contribuiu para o advento da interferência. Chique 10, hein? A distorção de um nome, quando intencional, equivale a um insulto. E é bem possível que tenha a mesma significação em toda uma série de casos que aparecem sob a forma de um lapso inadvertido. A pessoa que uma vez, como relata Meyer, disse Freud, em vez de Freud, por ter pouco antes proferido o nome de Breuer, é que, em outra ocasião, falou do método também de Freud braudiano. Provavelmente era um colega não muito entusiasmado com esse método. Mais adiante, no capítulo relativo ao lápis da escrita, apresentei um exemplo de distorção de um nome que certamente não pode ser explicado de nenhuma outra maneira. Nesse caso, o fator perturbador e interferente é uma crítica que precisa ser posta de lado, por não corresponder no momento à intenção do falante. Inversamente, a substituição de um nome por outro, a apropriação do nome de outra pessoa e a identificação por meio do lápis do nome deve significar um reconhecimento que, por alguma razão, tem de permanecer em segundo plano por hora. Uma experiência dessa, extraída do seu tempo de estudante, é nos escrita por Sandor Ferenczi. Quer levantar a mão? Quer levantar a mão? Pode falar. Ronald? Não? Ok. Em meu primeiro ano ginasial, pela primeira vez na vida, tive de recitar um poema em público, isto é, diante da classe inteira. Estava bem preparado e fiquei atônito ao ser interrompido logo no começo por uma gargalhada geral. O professor logo me explicou o motivo dessa estranha reação. Eu dissera corretamente o título do poema, Aus der Ferne, da distância, mas em vez de atribuir ao seu verdadeiro autor, indiquei meu próprio nome. O nome do poeta é Alexandre Sandor, em húngaro. Petov. A troca foi favorecida pelo fato de termos o mesmo prenome. Porém, indubitavelmente, a causa real foi que, naquela época, eu me identificava em meu desejo secreto com esse famoso poeta-herói. Mesmo conscientemente, meu amor e admiração por ele beiravam a idolatria. Por trás desse ato falho, é claro que se encontra também
todo o lastimável complexo da ambição. Uma identificação semelhante através da troca de nomes foi-me narrada por um jovem médico. Tímida e reverentemente, ele se apresentara ao famoso Fischl como Dr. Fischl. O professor voltou-se para ele surpresa e perguntou: Ah, o senhor também se chama Fischl? Não sei como o jovem missionário justificou o lapso cometido. Se recorreu à desculpa lisonjeira de que se sentira tão insignificante diante daquele grande nome que seu próprio não pôde deixar de escapar-lhe. Ou se teve a coragem de admitir que esperava um dia tornar-se um homem tão importante como Virchow, e de pedir ao professor que não tratasse com tanto menosprezo por causa disso. Um desses dois pensamentos, ou talvez ambos simultaneamente, pode ter confundido o jovem ao se apresentar. Por motivos de natureza extremamente pessoal, devo deixar indeterminado se uma interpretação semelhante é também aplicável ao caso que se segue. No Congresso Nacional de Amsterdã de 1907, minha teoria da histeria foi alvo de vivos debates. No inflamado discurso contra mim, um dos meus mais vigorosos adversários cometeu repetidamente lapsos que assumiram a forma de ele se colocar em meu lugar e falar em meu nome. Por exemplo, diria-se: sabe-se que Brown e eu provamos, quando só poderia ter pretendido dizer Breuer Freud. O nome desse meu oponente não tem a menor semelhança com o meu. Esse exemplo, assim como muitos outros casos em colapso da fala, é a troca de um nome por outro. Mostra-nos que tais lapsos dispensam inteiramente o auxílio prestado pela semelhança de som, e pode ocorrer unicamente com o apoio de relações ocultas do conteúdo. Em outros casos, bem mais significativos, é a autocrítica, a oposição interna ao próprio enunciado que obriga o sujeito a cometer um lapso da fala e mesmo a substituir pelo oposto aquilo que tenciona dizer, com a sombra, observa-se então como o terço de uma afirmação anula a intenção dela e como o lapso da fala expõe uma insinceridade interna. Olha, mais uma coisa interessante. O lapso transforma-se aqui num meio de expressão mímica, frequentemente decerta a expressão de algo que não se queira dizer. Torna-se um meio de trair a si mesmo. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando um homem, não muito afeito às chamadas relações sexuais normais, em seu contato com as mulheres interveio numa conversa sobre uma moça que dizia ser coquette, afirmando: se tivesse que ser a ver comigo, ela logo perderia esse hábito de cotier, palavra inexistente. Sem dúvida, só uma outra palavra, cotier, praticar o coito, poderia ter sido responsável por essa alteração na palavra pretendida, coquetieren, coquetear. Ou, esse outro caso, temos um tio que a mesa se mostra muito ofendido por nunca o visitarmos. Aproveitamos a oportunidade de sua mudança para uma casa nova para fazer-lhe a tão atediada visita. Ele pareceu muito alegre por ver-nos e quando nos despedíamos, disse com muita atenção: de agora em diante espero vê-lo ainda mais raramente do que antes. As contingências favoráveis do material linguístico muitas vezes determinam a ocorrência de lapsos da fala, que tem efeito francamente estarrecedor de uma revelação ou produzem todo o efeito cômico de um xiste. É o caso do exemplo seguinte, observado pelo Dr. Hitler. Esse encantador chapéu novo, suponho que você mesmo tenha, em vez de enfeitado, não é? Disse uma dama ou outra em tom de admiração, mas teve de interromper o elogio pretendido, pois sua crítica silenciosa com enfeites do chapéu era um passerei, uma parafunda. Fora indicado com demasiada clareza por esse lapso indelicado para que qualquer outra expressão de admiração convencional soasse convincente. Mais branda, porém, também inequívoca, é a crítica contida no seguinte exemplo. Uma dama em visita a uma conhecida foi ficando muito impaciente e cansada com a conversa enfadonha e prolixa dessa última. Quando enfim conseguiu libertar-se e se despedir, foi outra vez detida por uma nova enxurrada de palavras da companheira, que acompanhara até o vestíbulo e, quando ela ia saindo, obrigava a ficar de pé junto à porta e a continuar ouvindo. Por fim, ela interrompeu o anfitrião com a pergunta: a senhora está em casa no vestíbulo?
Somente a ver a expressão atônita da outra foi que ela reparou esse lapso. Cansada de ficar tanto tempo em pé, no vestíbulo, ela tensionara interromper a conversa com a pergunta: a senhora está indo em casa de amanhã? Em casa de amanhã? Vou, me der. E o lapso traiu sua impaciência antes da nova retenção. O exemplo seguinte, testemunhado por Dr. Max Graf, é uma advertência que chama autoobservação. Na Assembleia Geral da Associação de Jornalistas Concórdia, um jovem membro que estava sempre sem dinheiro fazia um discurso violentamente oposicionista em sua situação, disse membros dos empréstimos, em vez de membros da diretoria ou membros da comissão, e que esses últimos são autorizados a aprovar empréstimos. E o jovem orador realmente acabara de fazer uma solicitação de empréstimo. Vimos, pelo exemplo de Vogt, que o lapso da fala pode ocorrer facilmente quando se faz um esforço para suprimir palavras insultuosas. Dessa maneira, dá-se vazão aos próprios sentimentos. Um fotógrafo que decidir abster-se de usar palavras da zoologia ao lidar com seus empregados desajeitados, dirigiu-se aos seguintes termos ao aprendiz que tentava despejar uma grande bandeja cheia até a borda e, ao fazê-lo, naturalmente derramou metade do conteúdo no chão. Mas homem, primeiro, chupe-se, dizia um pouco. Logo depois, em meio a uma longa reprimenda e de uma assistente que quase estragaram uma dúzia de chapas valiosas por leite, ele disse: será que você é tão horrivelbrand? O exemplo seguinte mostra que o lapso da fala resultou em grande autodelação. Alguns de seus detalhes justificam a reprodução integral do relato feito por Brill na Flur Psicanálise volume 2. Certa noite, o Dr. Frink e eu fazíamos um passeio e discutíamos alguns dos assuntos da Sociedade Psicanalítica da Nova York. Encontramos um colega, o Dr. R., que eu não via há anos e de cuja vida particular nada sabia. Ficamos muito contentes com o nosso encontro e, a convite meu, ele nos acompanhou a um café, onde passamos 2 horas conversando animadamente. Ele aparecia conhecer alguns detalhes a meu respeito, pois logo após as saudações usuais, perguntou como ia passando meu filho pequeno e me disse notícias minhas de tempos em tempos, através do amigo em comum. E estar interessado em meu trabalho desde que lera sobre ela nas publicações médicas. Quando eu perguntei se era casado, deu uma resposta negativa, acrescentou: por que se casaria um homem como eu? Ao sairmos do café, ele se voltou abruptamente para mim e disse: gostaria de saber o que o senhor faria num caso como esse. Conheço uma enfermeira que foi citada como cúmplice num processo de divórcio. A mulher processou o marido e a citou como cúmplice. E ele obteve o divórcio. Interrompo, dizendo: o senhor quer dizer que ela obteve o divórcio? Ele se corrigiu imediatamente, dizendo: sim, é claro, ela obteve o divórcio. E prosseguiu, contando que a enfermeira fora tão afetada pelo processo, pelo escândalo que passara a beber, ficara muito nervosa, etc. E ele queria que eu aconselhasse sobre o modo de tratá-la. Assim que corrigisse o engano, pedi-lhe que explicasse, mas recebi as respostas surpresas de praxe. Afinal, todos tinham o direito de cometer lapsos, fora apenas um acidente. Não havia nada por trás disso. Respondi que deve haver uma razão para todos os deslizes da fala e que, se ele não me houvesse dito antes que não era casado, eu ficaria tentado supor que ele próprio era o herói dessa história. Porque, nesse caso, o lápis poderia ser explicado por seu desejo de que ele tivesse obtido o divórcio e não sua mulher, para não ter, segundo nossas leis matrimoniais, que pagar pensão alimentícia e poder voltar a se casar do estado de Nova York. Ele negou firmemente minha conjectura, mas sua reação emocional exagerada, ao fazê-lo com sinos evidentes de agitação, seguidos de risada, só fez reforçar minha suspeita. Ante meu apelo de que dissesse a verdade e o bem da ciência, respondeu: a menos que o senhor queira ouvir uma mentira, deve acreditar que eu nunca fui casado, e, portanto, sua interpretação psicanalítica está completamente errada. Acrescentou que uma pessoa que prestava atenção a todas essas rivalidades era decididamente perigosa. Então, lembrou-se repetidamente de que tinha outro compromisso e se despediu. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Não? Então tá bom.
O Dr. Frink e eu continuávamos convencidos que a minha interpretação do lápis estava correta e decidi corroborá-la ou refutá-la mediante novas investigações. Dias depois, visitei um vizinho, velho amigo do Dr. R, que pôde confirmar minha explicação em todos os detalhes. O processo de divórcio ocorreu algumas semanas antes e a enfermeira foi citada como cúmplice. Hoje, o Dr. R está plenamente convencido das os mecanismos freudianos. A autodelação é igualmente inconfundível no caso que se segue narrado por Otto Rank. Um pai desprovido de qualquer sentimento patriótico e que queira educar seus filhos de modo a que também eles ficassem livres do que ele considerava um sentimento supérfluo, estava criticando os filhos por participarem de uma nova de uma demonstração patriótica. Quando eles protestaram dizendo que o tio também havia participado, o pai retrucou: ele é justamente pessoa que vocês não devem imitar. É um idiota. Ao notar a expressão de assombro dos filhos ante esse tom incomum do pai, ele percebeu que havia cometido um lapso e acrescentou desculpando-se. Naturalmente, eu quis dizer patriota. Eis um lapso da fala que foi interpretado como uma autodeclaração pela própria interlocutora. Ele nos é relatado por Stank, que acrescenta um comentário pertinente, se bem que ultrapassa o limite da tarefa interpretativa. Uma dentista prometera à irmã que qualquer dia lhe faria exames para verificar se havia contato entre dois dos seus molares, isto é, as superfícies laterais dos molares se tocavam de modo a evitar o depósito de fragmentos de comida entre eles. Por fim, a irmã se queixou de ter que esperar tanto por esse exame e, gracejando, disse: agora ela talvez esteja tratando de uma colega, mas sua irmã tem que continuar esperando. A dentista enfim examinou e constatou que, de fato, havia um pequeno orifício num dos molares, dizendo: então, não pensei que fosse tão sério. Achei que você só tinha um contact, moeda soante. Quero dizer, contact. Está vendo, Hilman? Foi só por avareza que você me fez esperar mais tempo do que seus pacientes que pagam. Obviamente, não me cabe acrescentar minha própria associação às elas, ou basear nisso qualquer conclusão, mas, ao saber desse lapso da fala, ocorreu-me de imediato que essas duas jovens, amáveis e brilhantes, são solteiras e se relacionam muito pouco com os rapazes, e perguntei a mim mesmo se não teriam mais contato com gente jovem se eles dispusessem de mais moeda sonante. Talvez, no exemplo seguinte narrado por Reik, o lapso da fala equivale a uma autodelação. Uma moça estava para ficar noiva de um jovem que lhe era antipático, para os quais os dois jovens se conhecessem melhor. Os pais prepararam uma reunião a qual compareceriam também os futuros noivos. A moça soube controlar-se o bastante para que seu pretendente, muito obsequioso com ela, não percebesse sua antipatia. Mas, quando a mãe lhe perguntou se gostaria rapaz, se gostara do rapaz, ela respondeu prontamente: sim, ele é muito detestável. Não menos autorrevelador é este exemplo, descrito por Rank, como um lapso da fala jocoso. Uma mulher casada, que eu gostava de ouvir anedotas e que, segundo se dizia, não era completamente avessa às relações extraconjugais, se reforçadas por presentes adequados, ouviu de um jovem que também ansiava por seus favores a seguinte velha história, narrada não sem segundas intenções por parte dele. Um dos dois parceiros comerciais tentava obter os favores da mulher um tanto arisca do seu sócio. Por fim, ela consentiu em concedê-los, e troca deu presente de 1.000 florins. Assim, quando o marido se preparava para sair em viagem, o sócio lhe pediu 1.000 florins emprestado e prometeu devolvê-los à sua mulher no dia seguinte. Depois, é claro, pagou essa soma à esposa do sócio como uma suposta recompensa pelos favores concedidos. E ela se acreditou finalmente apanhada quando o marido, ao regressar, pediu-lhes 1.000 florins, o que acrescentou ao seu prejuízo à afronta. O que acrescentou a seu prejuízo à afronta. Quando o rapaz chegou ao ponto da história que o sedutor diz: devolverei o dinheiro à sua mulher amanhã, sua interlocutora interrompeu com essas palavras muito reveladoras: diga-me, o senhor já não me devolveu? Perdão, já não me contou isso? Dificilmente ela poderia ter dado uma indicação mais clara, sem formular expressamente de sua disposição a se entregar nas mesmas condições.
Um bom exemplo desse tipo de autodelação, sem consequência grave, é narrado por Tausk, sob o título de A Fé dos Antepassados. Como minha noiva era cristã, contou o Sr. A, e não queria abraçar a fé judaica. Fui eu mesmo obrigado a me converter ao cristianismo para que pudesse casar-nos. Não foi sem alguma resistência interna que eu mudei de religião. Mas isso me pareceu justificado pelo objetivo visado, tanto mais que envolvia apenas o abandono de uma filiação aparente ao judaísmo, e não de uma convicção religiosa, que nunca tive. Apesar disso, continuei sempre a me apresentar como judeu, e poucos de meu conhecimento sabem que sou batizado. Conhecidos, eu acho. Tenho, desse casamento, dois filhos que foram batizados como cristãos. Quando os meninos chegaram à certa idade, foram informados sobre sua ascendência judaica para que não fossem influenciados pelas visões antissemitas na escola e não se voltassem contra o pai por um motivo tão supérfluo. Há alguns anos, eu e meus filhos, que na época frequentavam a escola primária, estávamos passando as férias de verão em D, hospedados pela família de um professor. Um dia, ao tomarmos chá com nossos anfitriões habitualmente amáveis, a dona da casa, que nem suspeitava da ascendência judaica de seus veranistas, desfechou alguns ataques muito mordazes contra os judeus. Eu deveria ter esclarecido gravemente a situação para dar a meus filhos o exemplo de sustentar com coragem as próprias convicções. Mas eu temia explicações agradáveis que costumam seguir-se a esse tipo de confissão. Além disso, receava a possibilidade de ter de abandonar as boas comodações encontradas e, desse modo, estragar a já limitado período de férias da minhas e dos meus filhos, caso o comportamento dos nossos anfitriões se tornasse inamistoso, pelo fato de sermos judeus. Entretanto, como tinha razões para esperar que meus filhos, com sua franqueza e ingenuidade, acabariam por revelar a momentosa verdade se continuasse ouvindo a conversa, tentei afastá-lo do grupo, mandando-os para o jardim. Vamos para o jardim, judeus. Disse eles. Mas corrigi rapidamente. Meninos, julguem. Permitia, assim, que a corajosa citação das próprias convicções se expressasse através de um ato falho. De fato, os outros não tiraram nenhuma conclusão do meu lápis da fala, já que não lhe atribuíam qualquer importância. Mas tive de aprender a lição de que a fé dos antepassados não pode ser renegada impunemente quando se é filho e se tem filhos. Nada inocente foi o efeito, por exemplo, pelos seguintes livros da fala, que eu não relataria se o próprio juiz não tivesse anotado para essa coleção durante um julgamento. Um soldado acusado de invasão e furto numa casa declarou em juízo: até agora não me deram baixa desse militar, de modo que, por enquanto, ainda pertence ao exército. Hilariante é o lapso da fala, quando durante o trabalho psicanalítico serve de meio para fornecer ao médico uma confirmação muito bem-vinda, caso haja uma contradição com o paciente. Certa vez, tive de interpretar um sonho do paciente que ocorria em nome Jauner. Só um minutinho. O sonhador conhecia uma pessoa com esse nome, mas era impossível descobrir porque ela havia aparecido no contexto do sonho. Assim, arrisquei a conjectura de que talvez fosse apenas por causa do nome, que soa parecido com o insulto Gauner, gatuno, trapaceira. E para meu paciente, contestou isso com rapidez e energia, mas ao fazer-o cometer um lapso da fala que confirmou minha suposição, pois tornou a confundir a mesma letra. Sua resposta foi isso. Isso me aparece de algo demais, em vez de que é ousado. Quando chamei sua atenção para esse lapso, ele aceitou minha interpretação. Quando um dos participantes de uma discussão séria comete um lapso da fala que inverte o sentido do que ele pretendia dizer, isso o coloca imediatamente em desvantagem diante de seu adversário, que raramente deixa de tirar grande proveito da melhora em sua posição. Isso deixa claro que as pessoas dão ao lapso da fala e aos outros as falhas a mesma interpretação que advogam nesse livro, ainda que não endossem teoricamente essa concepção e mesmo que, no que se refere às próprias, sinta-se um pouco inclinados a renunciar ao comodismo implícito na tolerância para com os fatos falhos. A hilaridade e a ironia, que são feitos certeiros dessas elites da fala, no momento crucial, serve de prova contra a convenção supostamente aceita por todos, de que o equívoco na fala é um lapsus linguas,
linguae, sem nenhum significado psicológico. Ninguém menos do que o próprio chanceler do Império Alemão, o príncipe Bülow, faz um protesto desses moldes, na tentativa de salvar a situação criada com o texto de seu discurso de defesa do imperador, em novembro de 1907, adquiriu o sentido oposto à causa da fala. Texto interessante, vamos lá. Quanto ao presente, a esta nova era do imperador Guilherme II, só posso repetir o que disse há um ano, que seria iníquo e injusto dizer que um círculo de conselheiros responsáveis rodeia nosso imperador. Irresponsáveis, gritam muitas vozes. Conselheiros irresponsáveis, perdoem o lápis língua. Risos, hahaha. Nesse caso, pelo acúmulo de negativas, a frase do príncipe Blue foi um tanto obscurecida. A simpatia pelo orador e a consideração por sua posição difícil impediram que esse lapso fosse depois usado contra ele. Pior sorte, um ano depois, teve outro orador nesse mesmo lugar. Ele queria exortar uma manifestação restrita, em apoio ao imperador. E nisso, um lamentável lapso da fala o divertiu de que outros sentimentos se abrigavam em seu peito leal. Látimo, Partido Nacional Alemão, colocamos-nos a questão do manifesto com base no regulamento de Reichstag. Segundo este, o Reichstag tem o direito de fazer tal manifesto ao imperador. Cremos que o pensamento e o desejo coletivo do povo alemão sejam o de poder fazer uma manifestação una também nesse sentido. E se pudermos fazê-lo de uma forma que resulte em lucro absoluto para os sentimentos monárquicos, então devemos fazê-lo de modo irresoluto, literalmente sem espinha dorsal. Estrondosa gargalhada durante alguns minutos. Senhores, não é Hucklos, irresolutamente, mas sim Hucklos, irrestritamente, risadas. E tal manifestação restrita do povo, esperamos a de ser aceita também por nosso imperador nessa época difícil. O jornal social-democrata, Uvat, de 12 de novembro de 1908, não perdeu a oportunidade de apontar o sentido psicológico desse lapso da fala. É provável que nunca em nenhum parlamento um membro tenha caracterizado com tanta exatidão, através de uma autoacusação involuntária, sua própria atitude e a da maioria parlamentar perante o imperador, tal como fez o antissemita Latman. Quando, ao falar com solene emoção no segundo dia do debate, escorregou na confissão de que ele e seus amigos queriam expressar sua opinião ao imperador irresolutamente. Uma estrepitosa gargalhada vinda de todos os lados abafou o restante das palavras do infeliz, que ainda achou necessário balbuciar a guisa de desculpa, que na verdade pretendera dizer irrestritamente. Acrescento mais um exemplo em que o lápis da fala assumiu as características decididamente insólitas de uma profecia. No começo de 1923, houve uma grande comoção no mundo das finanças quando um jovem banqueiro X, provavelmente os mais novos entre os novos rich DW, e sem dúvida o mais rico e o mais moço, obteve, depois de uma breve luta, a posse majoritária das ações do banco. Como consequência disso, realizou-se também uma notável Assembleia Geral e que os antigos diretores do banco, financistas da velha escola, não foram reeleitos. E o jovem X tornou-se presidente do banco. No discurso de despedida, então, proferido pelo diretor administrativo, Dr. Y, em homenagem ao velho presidente que não fora reeleito, vários ouvintes repararam numa lamentável lapso da fala que se repetiu diversas vezes. Ele se referiu seguidamente ao presidente falecido, Dönitz, em vez de exonerado. Ocorre que o ex-presidente morreu alguns dias depois dessa reunião. Mas, é claro, já tinha mais de 80 anos. Christopher. Um bom exemplo de lapso da fala, em que a finalidade não é tanto trair o falante, mas dar algo a entender ao espectador da plateia, encontra-se no Vale de Schiller, Piccolo Miniato, cena 5. Ele nos mostra que o dramaturgo que aqui se serviu nesse recurso estava familiarizado com o mecanismo e sentido lápis da fala. Na cena anterior, Max Piccolomini tomara ardorosamente o partido do Duque de Wallenstein, escrever em tom apaixonado as bênçãos da paz, das quais se conscientizara durante uma viagem que havia acompanhado a filha de Wallenstein ao campo.
Quando ele sai de cena, seu pai, Octavo, e Keseberg, o emissário da corte, estão profundamente consternados. Ele prossegue cena 5. Keseberg. Ai de nós, e há de ficar assim? Então, amigos, havemos de deixá-los partir? Nesse delírio, deixá-lo partir? Se chamá-lo de volta imediatamente? Sem abrir-lhe os olhos agora mesmo? Octávio, recobrando-se após uma meditação profunda. É que ele acabe de abrir os meus, e vejo mais do que gostaria. Quest, o que há, amigo? Octávio, maldita seja essa viagem. Mas por quê? O que há? Vamos, venha comigo, preciso seguir. De imediato, a malfadada pista a ver. Com meus próprios olhos, venha, procura, arrasta-lo consigo. Mas como? Para onde? Até ela, até? Até o Duque, vamos! Conforme a tradução inglesa de Coleridge. O pequeno deslize ao dizer até ela, em vez de até ele, serve para nos revelar que o pai entendeu o motivo por que seu filho tomou o partido do Duque, enquanto o cortesão se queixa que ele está lhe falando por verdadeiros enigmas. Outro exemplo em que um dramaturgo se fala de um lapso da fala foi descoberto por Otto Rank. Em Shakespeare, cito o relato de Rank. Encontra-se em O Mercador de Veneza de Shakespeare, ato 3, cena 2. Um lapso da fala que foi do ponto de vista dramático tem uma motivação extremamente sutil e é empregada como brilhante recurso técnico. Tal como De Wallace, para a qual Freud chamou a atenção, ele mostra que os poetas têm uma clara compreensão do mecanismo e do sentido desse tipo de ato falho e supõe que o mesmo se aplica à sua plateia. Pórcia, compelida pela vontade de seu pai, a escolha de um marido por sorteio, escapou até o momento de todos os seus pretendentes indesejados por obras do acaso. Tendo enfim encontrado em Bacínio, ou pretendente de seu grado, ela tem motivo para temer que também a ele a sorte de esquiva. Ela gostaria muito de dizer-lhe que, mesmo assim, ele poderia ter certeza de seu amor, mas isso lhe é vedado por seu juramento. Desse conflito íntimo, o poeta fazer ao pretendente favorito. Um momentinho, gente. Não vos apresseis, eu vos suplico. Esperei 1 ou 2 dias antes de consultar a sorte, pois, se acolherdes mal, perco vossa companhia. Assim, aguardai um pouco. Algo me diz, mas não é amor, que não queria perder-vos. Eu vos poderia ensinar a escolher bem, mas então seria perjúria. E não a sereis jamais, e não a serei jamais. Podeis perder-me. Portanto, mas se o fizeres, levai-me a desejar-te comigo o pecado do perjúrio. Malditos sejam vossos olhos. Eles me enfeitiçaram e dividiram. Metade de mim é vossa e a outra metade é vossa, minha. Quer dizer, mas sendo a minha é vossa, e assim sou toda vossa. Um momento, gente, que a voz está falando. Aquilo de que ele queria dar-lhe apenas um indício muito sutil, pois, na verdade, deveria ocultar-lhe por completo, ou seja, que mesmo antes de ele fazer a escolha, ela lhe pertencia inteiramente, o amava. É justamente isso que o poeta, com admirável requintada sensibilidade psicológica, deixa transparecer claramente os lápis da fala. E, como esse artifício artístico, ele consegue minorar tanto o intolerável, sem certeza do amante, quanto a tensão consonante da plateia frente ao resultado da sua escolha. Pelo interesse que essa espécie de apoio dos grandes escritores confere à nossa teoria do lapso de fala, cito-me justificado estar no terceiro desse exemplo, tratado por Ernest Jones. Num artigo publicado recentemente, Otto Rank chamou-nos a atenção para um belo exemplo de como Shakespeare fez em um de seus personagens, Porcias, cometer um lapso que revelou seus pensamentos secretos a qualquer espectador atento. Propõe relatar o exemplo semelhante extraído do The Ghost, obra-prima de maior dos romances ingleses, George Meredith. Resumidamente, a trama dos romances é a seguinte: Sir William Partner, um aristocrata muito admirado em seu círculo, fica noivo de uma certa senhorita Constantina Durham.
Ela descobre nele um egoísmo intenso que ele esconde habilmente do mundo e, para escapar do casamento, foge com um certo capitão Oxford. Passando alguns anos, Partner fica noivo da senhorita Clara Middleton, e a maior parte do livro é consagrada a descrever detalhadamente o conflito que brota em sua alma, quando também ela descobre o egoísmo dele. As circunstâncias externas e seu conceito de honradez fazem-na manter o compromisso assumido, enquanto seu noivo torna-se capaz cada vez mais repugnante em seus olhos. Ela toma parcialmente como confidente o primo e secretário dele, nem Ferdinand Whitford, homem com que termina por se casar, ele, porém, por lealdade a Partner e outros motivos, mantém-se afastado. Num monólogo sobre a sua infelicidade, Clara assim se expressa: Ah, se algum nobre cavaleiro puder desvencilhar meu próprio caminho, sou covarde. Um aceno com o dedo, creio, me faria mudar. Para um companheiro, eu conseguiria fugir, mesmo sangrando em meio a gritos e apuros. Constantia encontro um soldado. Talvez ela tenha rezado e suas preces foram atendidas. Ela agiu mal. Mas, como eu a amo por isso. Seu nome era Henry Oxford. Ela não hesitou, rompeu as amarras, entregou-se de papel passado. Ah, moça intrépida, que pensara você de mim? Mas não tem nenhum, mas não tenho nenhum Henry Whitford. Estou sozinha. Ó, súbito reconhecimento de ter trocado o nome de Oxford por outro atingiu como bofetada, fez a corar intensamente. Bom, pessoal, hoje eu até queria continuar o livro, mas infelizmente já deu nosso tempo. Fica para a próxima, então. Vou parar a gravação aqui. Muito obrigado para quem participou e até semana que vem.